Olá, minhas amoras e meus amores, como vocês estão? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque o último vídeo que eu fiz sobre faça você mesmo de absorvente de pano tá tendo bastante comentário e eu tô vendo algumas dúvidas também. Achei interessante fazer esse vídeo respondendo algumas delas, né? Alguns comentários ali que vocês colocaram pra mim, que eu fico super feliz, ó, coraçãozinho pra vocês que colocam comentário, que querem saber mais, né? Então, vamos lá. Primeiramente, me perguntaram sobre o motivo, né, pelo qual eu resolvi mudar, né, de absorvente descartável para absorvente de pano. Ah, mas por que que você vai usar absorvente de pano, né? Você tá voltando no tempo? E na verdade, acho que a resposta é óbvia, é bem óbvia. É que nós, em algum momento, né, nos desconectamos totalmente da nossa essência, né, da natureza, de cuidar do nosso planeta. E o motivo mais óbvio que existe para você trocar, né, o absorvente descartável pelo de pano é justamente para diminuir o lixo que você gera, diminuir a quantidade de plástico que a gente joga no nosso planeta, né? Até tem uma frase que não existe jogar fora, não existe fora, né? Estamos todos dentro aqui desse planeta. Então, quando você joga fora, você está jogando na natureza. Ah, mas eu coloco lá no lixo, certo, para descartar. Ok, você vai descartar no lixo correto. Mas você está gerando muito lixo, né? Quando você menstrua, você troca de absorvente pelo menos umas 2 vezes ao dia. E aí são 2 absorventes, né, que você tá ali jogando no lixo, aumentando o volume de lixo, né? Multiplica isso por todas as mulheres do planeta, menstruando aí pelo menos uma vez ao mês, em média 4, 5 dias. O meu ciclo agora tá de 8 dias, né? Então você imagina isso, eu jogando absorvente descartável todo dia no lixo. Então eu comecei a perceber que eu tava gerando muito lixo. E aí eu decidi fazer os meus próprios absorventes de pano. E não tem nada de bizarro nisso, né? Eu ainda me lembro de quando a minha mãe falava pra mim: ah, eu preciso lavar meus paninhos. O que que é meus paninhos? Eram os paninhos que ela utilizava quando ela estava menstruada. Muitas vezes, por não ter dinheiro para comprar mesmo um absorvente descartável, ela ia lá, pegava um lençol velho, uma toalha velha, cortava, dobrava e usava aquilo ali como um absorvente. Então, por que não? Por que que eu não posso costurar o meu absorvente de pano, né? Então, esse é o principal motivo para você migrar do absorvente descartável para o de pano, é justamente reduzir o lixo que você gera, que você joga no meio ambiente, certo? É claro que existem outros motivos também, como a sua conexão com a sua menstruação, você perceber, né, que o seu ciclo é sagrado, e aí a gente já parte ali para a questão do sagrado feminino, né? Se você não tá por dentro desses assuntos, você não é muito a sua cara, não tem problema. Não tem problema, você não precisa gostar de tudo isso, né? Dessa vibe de sagrado feminino e tal. O fato de você diminuir o lixo que você gera já é um grande motivo, né? É claro que eu me conecto demais também com a questão do sagrado feminino. Hoje em dia eu consigo ver a minha menstruação como algo sagrado. Eu não sinto nojo dela, muito pelo contrário. Eu fico feliz toda vez que eu vou menstruar, porque é uma maneira de eu me conectar diretamente com o meu útero. É ali quando eu vou lavar o meu absorvente, quando eu vou plantar a minha lua. Se você também não sabe o que é plantar a lua, eu já fiz um vídeo aqui no canal e tem diversas fontes que vocês podem pesquisar também. Mas se quiserem assistir o meu vídeo, eu vou deixar o link aqui, né? Que é sobre o que é plantar a lua. Que eu já vou dar um spoiler aqui, que nada mais é do que você devolver o seu sangue menstrual para a terra. E aí lá naquele vídeo eu explico tudo bonitinho, os conceitos e como faz e tal. Então, usar o absorvente de pano também me auxilia nesse processo de plantar a minha lua, o que não seria possível se eu utilizasse um absorvente descartável. E aí, por aí vai, né? Vários outros motivos
que me fizeram mudar. Questão financeira também, de eu ficar gastando dinheiro com um negócio ali que eu vou jogar fora depois, sabe? Várias coisinhas. Então, eu tenho muito orgulho de compartilhar isso aqui com vocês e ver quanta gente abraçou a causa, né? Claro que não por causa de mim, esse processo aí de absorvente de pano, né? Da mulherada querer curtir, né? Essas coisas. Essa novidade já tá um pouco velha, na verdade, né? Já tem tempo que as mulheres estão costurando seus próprios absorventes. Tem artesãs que fazem ali à mão, um mais lindo que o outro. É claro que muitas também utilizam máquina de costura, né? Mas não deixa de ser um trabalho manual feito com muito amor e de maneira muito linda. E aí naquele vídeo, desculpem a introdução, gente, mas é que eu precisava falar. Mas naquele vídeo eu fiz ali um passo a passo, né, de como você costurar o seu próprio absorvente. E aí eu trouxe aqui alguns modelinhos que eu fiz pra mim. Acho que esse aqui foi o que eu ensinei lá naquele vídeo. Essa parte de trás e essa é a frente. E aí eu coloquei barbante e eu vi que vocês gostaram bastante dessa adaptação, porque normalmente a gente vê com botão, né? Só que o botão, nem sempre você tem ali um botão na sua casa, e pra você colocar, né, costurar, fazer a casinha ali do botão acaba dando um pouco mais de trabalho. Aqueles de pressão, que são mais utilizados também, você precisa ter ali o aparelhinho pra você apertar ele e fixar no tecido, né? Então, eu, como não tinha nada disso, só tinha barbante, eu resolvi adaptar e eu vi que vocês gostaram muito. Esse aqui é o modelo que eu fiz com abas e eu fiz alguns também sem abas, ó. Aí eu só coloquei o barbantezinho pra amarrar. E aí eu confesso que eu tô gostando mais desse estilinho sem abas, porque eu acho que ele é mais prático e por eu ter usado o barbante, acabou que as abas meio que perderam ali o sentido, né? Porque você utiliza a aba pra colocar o botãozinho aqui, né? E prender assim na calcinha. E aí, como eu coloquei o barbante, acaba que esse pedaço de tecido fica meio que sobrando. Mas é claro que ele serve de barreira também, né? Ali na lateral, né? Da calcinha. E é bom também. Eu gosto de modelo com abas, na verdade, mas eu só achei que ele perdeu um pouco o sentido pelo fato de eu ter usado o barbante pra amarrar. Então, por isso que eu trouxe esse outro modelinho aqui, que eu fiz sem abas e dá super certo também. Só coloquei o barbantezinho e amarro na calcinha. E aí, um comentário que eu vi que me colocaram, me perdoa que eu não consigo ver o seu nome agora, porque eu tô gravando com o meu celular, não tem como eu acessar, né, ali de novo os comentários do YouTube. Mas ela me perguntou sobre como eu lavo, né, como eu higienizo os meus absorventes. Então, eu gosto de tirar o excesso embaixo do chuveiro quando eu não vou plantar a minha lua, né? Então, se é um dia ali que o fluxo tá bem ralinho, bem pouquinho, eu simplesmente lavo embaixo do chuveiro, como eu já faço com as minhas calcinhas, normalmente. Eu lavo ali embaixo do chuveiro, tiro bem o excesso, e aí eu gosto de deixar ele de molho, eu até deixo um baldinho no meu banheiro só pra isso, um potinho pequenininho ali, onde eu coloco um pouquinho de água e um pouquinho de bicarbonato de sódio na água. É ótimo pra tirar mancha, né? Pra não deixar ficar a mancha, porque isso também as pessoas têm dúvida, mas será que o tecido não vai ficar manchado, né, do sangue? Então, eu lavo ele embaixo do chuveiro e aí eu coloco num potinho com água e um pouquinho, uma colherinha ali, um pouquinho de bicarbonato de sódio e deixo de molho de um dia pro outro. Aí, no dia seguinte, eu torço, né, espremo ele e coloco pra secar. Porém, eu deixo separado, conforme eu vou utilizando, todos os dias eu vou fazendo isso, né, lavo no chuveiro, deixo no bicarbonato, no outro dia eu seco. E aí, quando finalizou o meu ciclo, né, ali a partir do mais ou menos uns 8 dias, quando acabou, eu tenho todos os absorventes que eu usei secos, né, eles já estão secos, mas aí o que eu gosto de fazer, eu faço uma aguinha com sabão em pó e coloco eles de molho ali pra lavar direito, digamos assim, né, porque até então eu simplesmente tirei o excesso e deixei no bicarbonato pra ele tirar a mancha do sangue.
Mas aí eu gosto de colocar de molho numa água com sabão em pó, pra ele ficar cheirosinho também, né? Então, eu deixo ali de molho um pouquinho, depois eu vou lá e enxago na mão mesmo. Eu gosto de lavar eles à mão, porque é aquela coisa, como eu costurei à mão, a costura não é tão firme assim, como se eu tivesse costurado na máquina, né? Então, a costura já é um pouco frágil por eu ter feito à mão, eu não tenho experiência, eu não sou costureira profissional. Então, eu tenho a impressão que se eu colocar na máquina, mesmo que dentro daqueles saquinhos de protetor, né, pra lavar roupa mais delicada, eu tenho a impressão que eu vou acabar estragando. Então, por isso que eu gosto de lavar à mão. Aí eu deixo lá de molho, num pouquinho de sabão em pó, depois eu venho, enxago normalmente. Às vezes eu também coloco de molho um pouquinho no amaciante, mas isso é só quando eu tô com paciência mesmo, senão eu só lavo ali no sabão em pó, enxago e aí eu penduro. E é isso. Penduro ali no varal, secou, e aí me perguntaram também quanto tempo ele demora pra secar. Gente, é de um dia pro outro. Se tiver sol, no mesmo dia seca. Se você mora em apartamento, eu acredito que de um dia pro outro ele seca, porque é pouco tecido, né? Os meus eu fiz com a parte de dentro do forro, eu coloquei gaze, como eu mostrei pra vocês no vídeo. E alguns também tem um pouquinho de retalho de tecido que eu não ia usar mais, eu coloquei aqui no meio junto pra ser mais uma barreira. Mas mesmo assim, é pouco, né? É um pedaço de pano pequeno. Então, não demora pra secar, é de um dia pro outro. Por isso também que eu gosto de fazer vários, eu fiz vários pra mim. Acho que eu tô contando aqui, eu tenho em torno de 8 ou 10 absorventes. De vários tamanhos, vários modelos. Tem um outro aqui que eu fiz, ó, esse ficou bem bonitinho. Essa parte aqui de trás tava rasgadinha desse outro tecido, mas eu usei assim mesmo, não tem problema. E aqui é a parte da frente. Aqui é um erro meu para vocês não cometerem. Eu não sei onde eu tava com a cabeça de colocar um pedaço tão pequeno de barbante para eu poder amarrar na calcinha. Então, esse aqui, toda vez que eu vou usar, eu não consigo prender ele direito na calcinha, mas eu gosto muito do modelo dele, porque ele ficou grandão e absorve bem. Eu coloquei acho que 4 camadas aqui, eu gosto muito dele, mas na hora de amarrar na calcinha, eu coloquei o barbante muito pequeno e eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui um ladinho do barbante, um de cada lado, né? Só fazer um piquezinho pra ele soltar, então vai ficar maior e aí eu consigo amarrar. Vou até deixar separado pra eu não esquecer de fazer isso. Esse outro aqui também, ó, eu coloquei um barbante bem pequenininho. E aí, a mesma coisa, eu vou cortar pra ele poder ficar maiorzinho e eu amarrar. Esses aqui que eu fiz com esse tecido aqui de fora, eles ficaram bem firminhos, porque esse pano, ele é algodão, mas eu não sei porquê, mas ele é um tecido mais firme, sabe? Então, eles são até um pouco mais durinhos do que... Deixa eu ver esse outro aqui. Esse outro aqui é bem molinho, ó. Pode ver que ele não para, ele é bem molinho. Olha lá, ó. Esse aqui já fica mais durinho, ó. Eu seguro e ele fica de pé. Eu gosto bastante desse tecido aqui, eu tinha pouco. E eu não consegui fazer muitos com esse. Mas enfim, essa foi a pergunta que eu achei bem relevante, né? Sobre a questão de lavar. É exatamente isso que eu faço. Eles ficam cheirosinhos e não tem marca nenhuma de sangue, ó. Esses eu já usei várias vezes e estão limpinhos. É questão de cuidado, gente. É só você ter cuidado na hora de lavar, né? Se você quiser colocar na máquina, é uma escolha sua. Os meus eu prefiro não colocar, porque eu já expliquei pra vocês que eu tenho medo de estragar a costura. O outro comentário que uma mocinha fez pra mim foi com relação a se deu certo, né? Se eu gostei de usar os absorventes. E, gente, eu sou a maior suspeita pra falar sobre isso, porque eu amo usar meus absorventes de pano, tá? Eu não tô sendo falsa aqui, hipócrita em dizer pra vocês só na frente da câmera, não. Eu gosto muito de usar, nunca mais, desde que eu fiz, eu não usei mais absorvente descartável, eu só uso os meus.
Até mesmo porque pra mim é muito mais fácil, eu fico em casa, eu trabalho em casa o dia todo. Então, pra mim é mais fácil. Eu sei que pra quem trabalha fora, talvez seja mais difícil essa adaptação de você usar seu absorvente de pano pelo fato de ter que trocar ele, né, no trabalho, sei lá, você precisou trocar o absorvente, eu sei que fica um pouco mais complicado, mas é questão de adaptação. Você pode também construir ali uma bolsinha para você colocar o seu absorvente, né, fechadinha, bonitinha, para você poder trazer ele para casa e lavar em casa, porque não tem como você lavar no seu trabalho, né? Então, tem maneiras também de construir uma bolsinha para você colocar dentro guardar o absorvente dentro e colocar dentro da sua bolsa, né? Sem sujar ali as suas coisas. Então, você constrói uma bolsinha, um saquinho ali de pano, e só que por dentro ele tem um tecido mais de plástico, algo assim que dê para você limpar e que não vaze, né, que seja impermeável, que não vaze ali o líquido para fora do saquinho. Porque não faz sentido você colocar ele dentro de um saquinho plástico e depois você jogar o saquinho plástico no lixo, né? Porque aí você vai estar gerando lixo do mesmo jeito. Então, se você trabalha fora e você precisa, né, carregar os seus absorventes dentro da bolsa, construa para você um saquinho que dê para você guardar ele, mas que dê para você reaproveitar essa sacolinha, né, esse saquinho, o que seja. Mais uma dúvida que colocaram, a mesma pessoa colocou, é se ele fica saindo do lugar. Gente, não fica saindo do lugar. Eu gosto de utilizar com calcinha que tem o elástico mais firme, né, mais fortinho quando eu tô menstruada. Eu coloco as calcinhas que são um pouquinho mais largas e aquelas que tem o elástico mais resistente, para ele ficar bem fixo no lugar. É claro que a hora que eu preciso tirar a calcinha, né, se eu vou no banheiro, ele sai ali um pouco do lugar, mas é questão de ajeitar de novo e tranquilo. Quando eu tô andando, ou sei lá, pra sentar, levantar, baixar, coisa assim, ele não sai do lugar, ele fica certinho na calcinha, porque aí depende do estilo da calcinha que você tá usando, né? Se você colocar uma calcinha que seja muito estreita, que seja mais solta, né, com elástico mais soltinho, com certeza não vai dar muito certo, né? É mais ou menos o mesmo conceito que a gente usa quando tá usando o absorvente descartável, gente, é a mesma coisa. Você sempre vai colocar uma calcinha mais firme e tal, é a mesma coisa, né? O mesmo conceito. Então, me perguntaram também se deu certo com esse tipo de forro, né, que eu coloquei, né, com gaze, e deu super certo. Tô amando, ficou perfeito, não vaza. Na verdade, assim, o vazamento é relativo com a questão do tempo que você vai ficar com ele, né? Se você vai passar muitas horas, você tá ali sujeita a ter algum vazamento, da mesma forma que ocorreria se você tivesse com absorvente descartável. É a mesma coisa, gente. Então, é só você ver ali, né, quanto tempo, quantas horas de fluxo você consegue ficar com o mesmo absorvente, né? É tudo questão de ir testando, vai utilizando, faz aí pelo menos 2 para você. Utiliza os 2, né? Vê como é que você vai se adaptar, se você gostou, se você não gostou. E aí você vai construindo mais. Eu sempre aconselho as pessoas a terem vários, porque aí você não fica na dependência de ter que lavar, esperar ele secar para poder utilizar o mesmo, né? Então eu gosto de ter bastante, porque assim eu uso uma vez só cada um deles. E também eu acho que é bom você fazer assim, porque aí você reduz a quantidade de vezes que você lava o seu absorvente, né? Porque eu, principalmente, como eu fiz com gaze, eu tenho a impressão que se eu ficar lavando muitas vezes, ele não vai durar muito tempo, né? Porque a gaze não é tão resistente assim. Então, eu gosto de usar só uma vez durante o meu ciclo, porque aí eu só vou lavar ele uma vez durante o meu ciclo, né? Então, eu vou usar ele uma vez por mês, o mesmo, né, no caso. Então, é isso. Espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas. Continuem deixando mais comentários para mim. E um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e tchau!